Pessoal, o Homem-Coisa apareceu agora no especial de Halloween do Lobisomem na Noite. E muitas pessoas que não conheciam o personagem devem estar achando que só é um monstro comum que apareceu por ali e que a Marvel simplesmente vai deixar ele de lado e nunca mais vai mostrar ele. Porém, hoje eu vou te mostrar que esse personagem é muito poderoso nos quadrinhos e que tem muita influência agora no UCM, na fase do multiverso. Você quer entender quem é ele? Vem comigo! Fala aí, nerds, aqui é o Daniel. Então, pessoal, hoje nós vamos falar do Homem-Coisa da Marvel, que muita gente, infelizmente, acaba confundindo, né, com o monstro do pântano da DC, que, querendo ou não, por mais que eles tenham a mesma fisionomia, sejam muito parecidos fisicamente, e os dois morem também num pântano, existe muita diferença entre esses dois personagens. E hoje eu vou mostrar para vocês 13 coisas que com certeza você não sabe sobre o Homem-Coisa da Marvel. Mas antes disso, deixa o seu like aqui, porque isso me incentiva a cada vez que trazer conteúdo melhor para você, como se fosse o meu combustível para estar sempre trazendo conteúdo de qualidade para você sobre os quadrinhos. Deixa o seu like aqui, isso me ajuda demais e não custa nada para você, tá bom? Origem: o Dr. Theodore, né, que é chamado de Ted Salles, era um bioquímico norte-americano que foi contratado para participar de um projeto chamado Enxofre. E era um experimento do exército, né, que buscava formas de deixar os seus soldados imunes a armas biológicas e também fazer meio que um super soldado igual o Steve Rogers, né, que é o Capitão América. Todo cientista da Marvel sempre está querendo fazer esses super soldados, né? Então ele criou o soro SO2, que acabou se tornando inútil, né, porque transformava os seus usuários em monstros. Só que, infelizmente, a sua esposa traiu ele para uma organização criminosa chamada de IMA, que é IMA, né? Com isso, né, Ted, desesperado, né, ele injetou o soro em si próprio, depois bateu o seu carro e caiu num pântano. O que ele não sabia é que esse pântano que ele caiu meio que era um ponto focal místico do universo, que tinha muita ligação com as energias mágicas do universo, que eu vou contar para você já, e acabou que juntando aquela forma que ele injetou no seu corpo, juntando esse pântano mágico, ele acabou se tornando um Homem-Coisa, né? Primeira aparição. A primeira aparição do Homem-Coisa nas HQs da Marvel aconteceu nas páginas de Contos Selvagens número 1, lá de maio de 1971. A revista era publicada em preto e branco e tinha como objetivo, né, chamar a atenção, né, atrair os fãs que gostavam de terror, HQs de terror, como aquela do Contos de Cripta, né? Muitos estava sendo um sucesso na época e eles queriam atrair para a Marvel também. O personagem apareceu justo na primeira edição desses contos de terror em uma breve história de 11 páginas. A habilidade. Os poderes do Homem-Coisa, né, são bem variados, né, como fator de cura acelerado, super força e também com um corpo muito maleável, quer dizer, ele pode tomar várias formas, ficar grande, ficar pequeno, lugar apertado, ele sempre pode ficar esticando e apertando o seu corpo. Além disso, né, ele também tem o poder de voar e clorocinese, né, que é a manipulação das plantas. Fora isso, ele também tem um ácido que queima todas as pessoas que morrem de medo dele. Se ele está sentindo medo de uma pessoa, ele vai lá e derrete a pessoa. No entanto, seu dom mais famoso é o teleporte, já que está ligado diretamente ao nexo de todas as realidades. Legião dos Monstros. E logicamente, né, assim como todo personagem da Marvel, né, ele já tem que fazer parte de alguma equipe, né? Todo personagem pode ser vilão, pode ser monstro, tem que estar em alguma equipe. O grupo que ele é mais conhecido, né, por ter se juntado é a Legião dos Monstros, uma equipe sobrenatural que inclui nessa equipe, né, vários monstros também, como Lobisomem, Motoqueiro Fantasma, Mobius, e apareceu pela primeira vez na Marvel, né, a Marvel Premiere, número 28 de 1975, foi mostrado esse grupo. Mais para frente, diferentes membros, como o próprio Homem-Anfíbio e a Múmia Viva, se juntaram também a esse grupo. Eles se organizam para proteger o monstro, né? O objetivo desse grupo é proteger os monstros dos ataques da humanidade e mais tarde fizeram até um lugar chamado de Metrópole dos Monstros, nexo de toda a realidade. Agora eu vou explicar o porquê daquele pântano doido, né? O pântano no qual Ted Salles se transformou em Homem-Coisa era na verdade um local místico conhecido como nexo de todas as realidades. Um portal interdimensional que dá acesso a vários lugares do multiverso Marvel, quer dizer, aquele ponto ali
é a porta para todo lugar que ele quiser ir. Graças à sua transformação, o Homem-Coisa ele pode acessar o Nexus e usá-lo ele como bem entender. Ele pode fazer o que ele quiser com aquele Nexus, vai para ali, vai para cá. Ele pode criar portais de diferentes lugares do espaço-tempo contínuo, mas também pode acessar os outros universos. Além disso, ele pode trocar de lugar com a pessoa que tiver naquele universo. Quer dizer, é meio que aconteceu agora com o Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que a Wanda faz, né? Só que ele pode trocar mesmo, não é só controlar o outro não. E pode até fazer uma outra pessoa trocar com a outra pessoa daquele outro multiverso. Isso é bem sinistro. Fora que isso pode ser muito bem usado no Semi agora, já que estamos falando da fase do multiverso. Então com certeza ele vai ser muito importante, já que é a porta para todos os universos, dimensões, tudo isso, é muito sinistro. Agora, parando tudo aqui para te perguntar se já deixou o seu like, porque pessoal, isso me ajuda demais, você não tem noção. O seu like é como se fosse uma recompensa para mim. E quando você bota um comentário, então, meu filho, ganha o dia. Se inscreve aqui e bota um comentário, um like aí para me ajudar, tá bom? Homem-Coisa e Monstro do Pântano. Muitas pessoas, por não conhecer o personagem, acabam achando que ele, na verdade, é uma cópia do Monstro do Pântano da DC. Só que não é verdade, porque o Ted Salles surgiu nas HQs em maio de 1971, enquanto o Monstro do Pântano, na verdade, só faria sua primeira aparição em julho, quer dizer, um mês depois do Homem-Coisa. E apesar das semelhanças dos dois, né, eles são bem diferentes entre si, eles só têm aparência mesmo, porque um é um monstro e o outro tem aquele coisa do nexo, da realidade, é bem diferente as histórias. Filmes. E por mais que poucas pessoas saibam, pessoal, o Homem-Coisa já até ganhou um filme, né, adaptações ao longo de todos esses anos da sua criação. E para surpresa de muitos, né, ele teve um filme solo em 2005 chamado de Homem-Coisa, A Natureza do Medo. E infelizmente acabou sendo um fracasso completo de bilheteria, só arrecadando $1 milhão, sendo que o seu orçamento, né, o seu investimento foi de 30 milhões. Caraca, foi muito fracasso. Animações. O personagem do Homem-Coisa também já apareceu em diversas animações, né? Aqueles desenhos que passavam na TV, essas coisas assim pra criança, como o caso dos Esquadrões do Herói, que eu gostava pra caramba, Ultimate Homem-Aranha, gostava pra caramba, Hulk, Agentes México também via pra caramba, e até mesmo a série dos Guardiões da Galáxia, peão de vilões. Embora seja uma figura benigna do bem, de forma geral, o Homem-Coisa já foi tratado por muitas vezes em suas histórias como um peão dos vilões, quer dizer, os vilões usavam eles para causar algum mal, para fazer alguma coisa ruim. E ele já até foi sequestrado, pessoal, pelo colecionador, que desejava torná-lo parte da sua coleção, né? Você sabe que o colecionador, ele quer ter tudo na sua coleção. Mas logo foi usado pelo vilão para confrontar o incrível Hulk. Além disso, ele já até lutou contra o Doutor Estranho, graças ao Barão Mordo, que transformou todo o planeta, graças a ele, né, em um verdadeiro pântano. Chris Claremont. Certa vez, ao defender, né, o Nexus das realidades das investidas do seu grande inimigo, Trog, acabou que o Ted foi curado, né? Ele perdeu os poderes, ele não se tornou mais o Homem-Coisa, né? Ele foi restaurado à sua forma humana, que querendo ou não, era uma coisa boa. Enquanto essa maldição passou para uma pessoa chamada de Chris Claremont, que você com certeza conhece, porque ele é um escritor que estava de passagem ali por esse pântano. Posteriormente, o Doutor Estranho curou, né, o Claremont e devolveu os poderes para Ted. O engraçado disso, né, por isso que eu falei que você conhecia o Claremont, é porque ele é um roteirista, quer dizer, o roteirista botou ele dentro dos quadrinhos, porque ele é um famoso roteirista dos X-Men, e ele também fazia, né, as HQs do Homem-Coisa, e essa era justamente a sua última HQ do personagem. Thunderbolts. Nessa história, Norman Osborn, que é o Duende Verde, capturou o Homem-Coisa e o cortou ao meio, mantendo ele como refém das suas instalações da Martelo. A Martelo, você sabe que é uma organização meio que como se fosse uma SHIELD, né? Na época do Reinado Sombrio. Entretanto, quando Norman Osborn foi deposto dos Thunderbolts e voltou a ser novamente um criminoso, o monstro, né, do Homem-Coisa foi estudado pela equipe dos Thunderbolts, que agora pertencia ao Luke Cage. Ele logo foi utilizado, né, como um meio de transporte, porque viram aquela habilidade dele, falando que vamos usar isso aí, né? Acessando os poderes do Nexo da realidade para levá-los a eles a qualquer lugar que eles quisessem. A essência do medo. Enquanto ainda fazia parte dos Thunderbolts, o Homem-Coisa caiu em desespero graças ao evento, né, de
a essência do medo, né? Por causa que, ó, essa história é muito legal, porque um deus asgardiano do medo, né, que você conhece lá, que é o irmão do Odin, acabou ressurgindo da Terra e espalhando terror por todos os cantos do planeta. Então acabou que devido a esses acontecimentos, né, global, todo mundo com medo, né? Você sabe que o Homem-Coisa sente medo. Acabou que o Homem-Coisa tornou-se uma máquina infreável de destruição, porque você sabe que ele sente medo e mata as pessoas. Então todo mundo com medo vai sair matando todo mundo. Isso fez com que o Howard o Pato, aquele pato zoeiro, né, se tornou seu aliado e reuniu um grupo, um quarteto, né, com a Mulher Hulk, ele próprio e o Monstro do Pântano e também o Falcão Noturno para impedir o Homem-Coisa, porque o cara tava uma chacina fazendo tudo de ruim. Howard o Pato. A primeira aparição do Howard o Pato foi justamente nas HQs do Homem-Coisa, como eu falei para vocês que ele quis ajudar ele. O roteirista Steve Gerber acabou que queria colocar uma forma não muito comum na HQ do Homem-Coisa, então botou um pato que falava. Isso trouxe, né, o Howard o Pato, né, vindo de uma suposta dimensão alternativa para ajudar o Homem-Coisa. Só que acabou que o editor Gerber Ray Thomas odiou essa imersão do pato, ele não gostou disso, mas o cronograma já estava muito apertado para você tentar mexer nessa história, fazer uma outra coisa, não dava para mexer em cima da hora, né? Então acabou que futuramente esse editor matou o Howard o Pato na edição seguinte, quer dizer, ele só ficou vivo por 2 edições. Porém, os fãs não gostaram de nada disso, porque eles gostaram muito daquele pato. E começaram, pessoal, a ameaçar os escritores. E assim, em 1976, trouxeram de novo o pato, só que dessa vez com uma HQ solo. Mas agora comenta aqui, você gostou da aparição do Homem-Coisa em Lobisomem da Noite? Porque eu gostei bastante e eu espero que eles venham usar muito esse personagem agora na saga do multiverso. Comenta aqui, porque isso me ajuda demais, tá bom? Bota aqui se você gostou dele nessa aparição. Valeu!